Bem, estamos agora com o queridíssimo casal Gilá e Barman, esses dois queridos pioneiros no Rio Grande do Sul. Nesse episódio, esse episódio já da quarta temporada, né? Desse Uma Graça de Podcast, Gilá e Barman, a gente sempre lembra aos nossos espectadores de bom gosto, porque só gente de bom gosto que nos assiste, entendeu? Não é qualquer um, não. Então, a gente sempre lembra qual é o objetivo desse Uma Graça de Podcast, que é relembrar experiências, histórias, acontecimentos pessoais, coletivos, né? No campo do ensino que vocês já passaram. Isso ajuda aqueles que ainda não adquiriram a vasta experiência de vocês a aprender sem ter que passar, às vezes, pelo sofrimento que vocês tiveram que passar, né? Então, isso aí aborda os diversos aspectos da vida de vocês. Lembramos sempre que, nesse Uma Graça de Podcast, os queridos convidados não são apresentados, são vocês que se apresentam, porque aí vocês vão dizer quem são vocês da maneira que vocês desejarem. Pode começar lá no Irã, se vocês nasceram no Irã, se vieram do Irã pequenininho, enfim, conta a história de vocês da maneira que vocês desejarem. Mas, antes de tudo, muitíssimo obrigado por aceitar esse nosso convite, que vocês estão engrandecendo muito esse nosso programa de ensino. Muito obrigado a vocês. Então, agora, vocês com a palavra. Imagina, Padinha, realmente o prazer é nosso, né? Eu e o Barman, quando falei para ele também gostou da ideia, né? Porque isso fica para a eternidade, não é? Todo mundo que já passou pelas entrevistas e tudo mais. E realmente é um prazer também estar com você, falando assim, parece tete a tete, né? Assim, e realmente, assim, uma saudade muito grande dos tempos de Soltanier, que a gente tinha esses encontros que, infelizmente, agora não tem, e essa vez também me perdi, não marquei para ir, mas é porque também a Melissa estava aqui e outras coisas mais, não deu para a gente ir, mas eu quero aproveitar sempre, tentar ir nesses encontros que tem, mesmo que não seja para nós, mas pelo menos a gente, na hora como é que é? Intervalo a gente fica conversando com Tem as muitos pessoas. amigos de lá que nos assistem que ainda não abraçaram assim, a fé Bahá'í e participam das atividades, às vezes não sabem o que é o Soltanier. Ah, sim. Soltanier é um lugar maravilhoso, lindo, né? Que a gente faz. Agora parece que estão outras pessoas, não só Bahá'ís, né? Fazem conferências, né? Escolas, encontro dos jovens. É um lugar lindo, lindo, perto de Mojimirim. Não sei qual a distância, não tem essa. 8 quilômetros de Mojimirim. É super fácil. Dentro de Mojimirim, está dentro do município de Mojimirim. Exatamente. Era maravilhoso. Quando eu ia lá na casa da Ginus, ficava lá e eu, às vezes, ouvia você, mas nunca a gente sentou e conversou, né? É verdade. Eu conversava muito com sua mãe, com a dona Madalena, quando ela vinha aqui também, passava uma temporadinha. Porque ela ficava bastante tempo, né, lá. Mas Bom, Padinha, sobre a minha vida, é tão ruim a gente falar da vida da gente mesmo, né? Mas é o objetivo agora, né? A gente falar. E então, quem sou eu? Eu pensei porque eu vi, né, as entrevistas, aí eu pensei, quem sou eu? Eu acho que nós todos somos uma continuação da história dos nossos antepassados. E a gente é um pouco dos pais, né? Claro, dos avós. E assim a gente segue por gerações. E agora, um pouco sou eu, né, para passar para os meus filhos, meus netos. É uma continuidade, né? E, bom, meu nome é Gilá Vardar, né? E agora Zaman, porque casei com ele, né, com Barman, Zaman. Toda a minha família, aí depois o Barman também vai falar,
somos todos de Malayer, toda a nossa família, né? Antepassados, assim, muito eu não sei, mas eu sei até a minha avó, né? A minha bisavó, na verdade. Malayer é uma cidade bem pequenininha no Irã, mas antes, assim, de eu falar de mim mesmo, queria um pouquinho falar dos meus avós, né, e pais, porque, na verdade, eles foram a razão de a nossa família estar aqui no Brasil, né, se não fosse por eles, não seria. Chega E só um também, pouquinho para a esquerda de lá. Aí, isso aí. fica Meus assim, tá amantes bom. tá bom, aí. Aham. Pode E continuar. aí, tá bom assim? Tá ótimo. Então, então bem, peço desculpas se alguma coisa o pessoal algumas pessoas, famílias já ouviram falar, né, da minha história aqui no Brasil e no Irã, mas tudo bem, né? Sim. Então, nossos avós, não, por que eu digo que já ouviram? Porque sabe que a Assembleia Local de Porto Alegre organizou um projeto com o nome de Falando Em. Eu não sei se você já ouviu falar desse Falando Em, que várias pessoas falaram sobre a vida deles, né, sobre o que fazem, e tudo mais. Então, por isso que eu digo assim, desculpe se algumas pessoas já ouviram. Bom, então, nossos avós das duas partes eram da fé judaica, tá? Uhum. Todos eles. E meu avô paterno conheceu a fé muito, muito jovem, e claro que quer dizer, o pai do Nosratollah, que você conhece, né? E se apaixonou e também teve a bênção de visitar a Terra Santa. Isso foi em 1926. E também ele teve o privilégio de visitar e conhecer o Shori Effendi. É maravilhoso. Olha que bênção, né? Eles foram de caminhão até lá. Agora, não sei se eles foram, mas carro não foram, não sei mais qual o transporte que eles usaram. Cavalo? Não sei. Aí eu não sei. Imagina naqueles tempos difíceis, né? Então, mas antes dos tempos difíceis deles, tinham tempos difíceis de Bahá'u'lláh, né? Eles foram a pé, em vários lugares. Bom, então, eles foram, né, tudo mais. Aí eu lembro também da história do Adib Taherzadeh, que contava que para eles fazer ensino, Paidinho, acho que tu deve ter ouvido, eles iam de burrinho para ir num vilarejo muito pequeno, e ele com o pai dele, ele pequeno, ele com o pai dele, do Adib Taherzadeh, eles iam para fazer ensino. Olha, então, aí nós aqui, com todas essas vantagens que a gente tem, né? Bom, bem, voltando então aos nossos avós, o interessante somente, vou te dizer uma coisa, é que na minha família, somente os homens conheceram a fé Bahá'í. Tu acredita? Quer dizer, as mulheres meu avô paterno e meu avô materno que declararam Bahá'í. Eles conheceram a fé e se declararam, tá? Eles que foram escolhidos, entende? Os dois foram escolhidos, porque a minha avó e da parte da mãe e do pai, da mãe e do pai, eles não se declararam Bahá'í por muitos anos, muitos anos. A minha avó se declarou Bahá'í. Aziz, que você conheceu, eu acho, a dona Tuba, ela conheceu a fé quando quer dizer, ela aceitou a fé quando ela veio para o Brasil, né? Quando a gente veio como pioneiro, porque ela sonhou com Bahá'u'lláh. E aí, ela se declarou, tá? Tem uma parte que eu anotei aqui, eu sempre anoto as coisas assim, que a gente diz assim, que Deus escolheu, olha, essa passagem todo mundo conhece, mas assim, ó, diz que Deus vos escolheu para meritório serviço de unificar a humanidade. Então, as pessoas que foram escolhidas, né?
E Deus escolheu para a promulgação da paz internacional, para o progresso e o desenvolvimento da humanidade. Deus vos escolheu para expressão do amor e vossos semelhantes, e eliminação do preconceito e iluminar o mundo humano. Então, assim, realmente, eu acho assim, todos nós fomos escolhidos para esse serviço a Bahá'u'lláh. Agora, umas pessoas mais, outras pessoas menos, até inclusive o Bahman, o pai dele, foi escolhido, porque entre quantos irmãos mesmo? 7? 7. Entre 7 irmãos que ele tem, irmãos que o pai dele tem, eram judeus. E só ele que se declarou Bahá'í. Agora conta, tem até uma passagem bíblica referindo-se a esse sentimento, a esse momento, em que fala, porque não só aqueles que se tornaram Bahá'ís são os escolhidos, mas muitos foram chamados. Como diz na Bíblia, fala que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então, de fato, não foram somente aqueles que foram escolhidos que foram chamados. Muitos foram chamados, mas só alguns que foram escolhidos. Realmente é um grande privilégio, né? Imagina, entre 7 irmãos, só ele, e ainda vou contar no lugar do Bahman, que ele foi escolhido, e o que aconteceu? A família toda, porque a mãe dele era, a mãe do pai dele, que eu estou falando, era uma matriarca super, como é que eu vou dizer a palavra? Ela era muito famosa porque ele também nasceu no Himalaya. E aí, toda a família se afastou dele. Até a mãe, imagina. De lá, só dentro da religião judeu, uma família muda a religião, ele vai para Kenissá, que é a igreja judia, ele leva foto, colocar oração para o morto. Quer dizer, faz de conta que ele morreu. Morreu. Considera ele como morto. Morto. Como morto. E foi isso que aconteceu com o pai dele, ele ficou afastado, tá? E a mãe dele não visitava, os irmãos, ninguém. Tá? O pai, nada. Ele bem firme. Bahman, eu estou percebendo que ele está bem gripado, está com dificuldade de falar. Mas quando ele estiver falando, deixa ele ir até o fim. Tá, vai até o fim. Porque nós já sabemos que ele vai falar. Um pouco a sua exatamente. Porque família, pai muito famoso, horário que Reza Shah entra dentro do Malayer, não entregar comida para judeu, tá? Depois, essa mulher, quer dizer, a avó dele. Pegou uma roupa, chegou lá, chegou frente, cavalo. Reza Shah está dentro, sentado lá. Depois, polícia chegou lá, depois Reza Shah falou que esse senhor quem é? Chama dele. Depois falei que Reza Shah, você está Shah Irã, nós precisamos fome. Ele falou que, senhora, amanhã nós falamos. É que não estão entregando pão. Ele não estavam entregando pão. Não. Ele não vende para judeu pão. Ele voltou, dormir lá, avisa o pessoal da padaria que precisa pão bastante dentro banco, que pessoal judeu não fica dentro fila, tá? Esse pessoal pensa que é brincadeira. Reza Shah de manhã chegou lá, falei que você recebeu farinha? Sim. Por que não tem pão? Falei que não. Colocar dono dentro do forno. Entendeu, Vadir? Você acredita? Não, ele colocar dentro do forno. Porque assim, por isso que a avó dele, ela é uma machona, né? Ela pegou e foi, que lá eles não queriam vender pão para os judeus. Valente, certo? Ela é valentona.
Como é que é? A avó dele é valentona, né? Valentona, É. valentona. E aí foi na frente da carruagem, na verdade, e disse assim, que essa senhora está falando? Aí disse, é porque ele não quer dar pão para nós judeus. Aí disse assim, ó, vai ter que dar pão, né? Voltar a dormir dentro. E ele ficou em Maloyer, isso aconteceu em Maloyer, Aham. na cidade onde nós nascemos. E aí, o que eu vou Depois que voltou, foi para a padaria, ele viu que não tem pão. Aí não tem pão, aí eles colocou o pessoal, a pessoa que não deu, o dono, não sei, da padaria, pegou e colocou dentro do forno, disse assim, quem não der pão para os judeus, vai queimar assim, também, que nem os outros. Começaram essa historinha que ele conta, ele gosta de contar essa história. Claro. Mas não era fácil a coisa, né? Não era fácil, tanto para os judeus quanto, né? Bom, enfim, a mãe dele não quis mais saber dele e tudo mais. Não sei se agora tu quer contar ou eu continuo contando da minha família. Como é que tu quer? Depois, desejarem falar. Conta como é que foi um pouco a infância de vocês. Tá, então vou contar. A família toda não era Bahá'í, mas nasceram em família Bahá'í, né? Sim. Loalezar era o nome do meu avô, ele casou com a minha avó, Aziz, o nome dela Tuba, que eu falei, e porque ela é conhecida como Aziz, que significa querida. Aziz significa querida. E aí, ela não era Bahá'í. E da parte materna, a minha avó também não se declarou, só o meu avô que se declarou Bahá'í. Né, da parte materna. Por isso que eu disse, só os escolhidos e nossos pais já receberam educação Bahá'í desde que nasceram. Interessante, como eu disse, que as mães não eram Bahá'ís, mas nunca impediram que os filhos participassem das atividades. Isso foi uma bênção, que a gente deve ser muito, muito grata a elas, né, as mulheres, apesar de não serem Bahá'ís. Aí, a casa onde a gente morava no Irã era muito grande e, por isso, passava muitos instrutores viajantes, muitos. A minha avó contava, a minha mãe também, e a gente morava junto, a mãe, a avó, morávamos todos juntos, né? E vinha muito mão da causa de Deus, tipo, do senhor Frutá, o seu Face, esses eu lembro porque eu tenho fotos, a gente fazia, eu, a Ginus, na frente deles, fazíamos orações na frente, ele adorava criança, né, e aí sempre pedia para a gente fazer oração. Um dia teve uma reunião lá em casa, eu tinha 5 anos quando o Show Refende faleceu, mas eu não entendi que reunião era aquele, eu só vi que tinha muita gente, lembro muito bem como se fosse hoje, e estava passando o filme do Show Refende caminhando, agora não lembro aonde, como, né, e ele caminhando com aquele, como é que se chama aquele coisa que eles usam? Claro. Sim, não é chapéu, sei lá, aquele que o Show Refende usa. E não entendi bem o que estava acontecendo, mas quando eu cresci, obviamente, perguntei para a mãe o que era que aconteceu, não sei o quê, e ela me contou. E eu lembro, porque uma coisa assim, bem particular, é que eu estava em pé atrás da mãe, parada, quando eu tinha, mastigando o chiclete, e a mãe toda hora dizia, sai, para de mastigar. Então, por isso que eu lembro desse episódio, lembro do Show Refende, né, e foi isso, né, e realmente, assim, meu pai amava muito. Uma coisa que você falou, que assim, que eu achei assim, interessante, é que apesar das mulheres não serem Bahá'ís declaradas, elas gostavam que vocês participassem de uma educação Bahá'í, né? Meus pais. Seus pais, Meus pais. E aí Barman vai falar dele um pouquinho agora,
Então, provavelmente, a mãe dele também talvez gostava, né, que as crianças participassem, porque isso é uma prova de que a qualidade da educação Bahá'í é muito boa, quer dizer, ninguém quer dispensar, né? Claro. Mas fala, então, agora, da onde que tu é, onde nasceu. Bahman Zaman, pai judeu, pai mãe muçulmano, pai, depois que aceita Bahá'í, casou por mãe que é Bahá'í. Uhum. Desde a época do Babi. Babi. Mãe dele era da época do Babi. Uhum. Depois, toda família, até 7 anos, não visitar família, porque ele pensou que é morto. Porque para judeu é feio que uma filha dele, dentro de uma cidade pequena, mudou para Bahá'í. Uhum. Feio. Porque pai, Hacham, pai que abriu Torá dentro... o livro sagrado dos judeus, ele que abria, exatamente. O pai dele. Começar, depois de 7 anos, o pai pegou um doente muito feio. Uma doença. Malária. Depois, todo médico falou que a Assembleia Malayer está dentro lá, que vai falecer hoje e amanhã. Uhum. Tá? Depois, uma judeu apareceu dentro do bazar, falou para a mulher, para mãe dela. Mãe dele. Falei que você sabe Mirza, porque pai minha sabe ler, sabe tudo isso. Mãe aceitou. Você sabe que pai vai, irmão, filho, você vai falecer? Ele não falou que não sabia. Entendeu? Ele encontrou no bazar uma pessoa que falou para a mãe, falou para a avó dele. Você sabia que o seu filho está muito doente? Porque ela não sabia, eles não tinham mais contato. Sim. Ele perguntou, e você sabia que o seu filho está muito doente, está para morrer? Depois dele entrou dentro de casa, falei que você merece, porque você mudou a religião para Bahá'í. Ele viu que o filho dele está morrendo. Ele falou que Baha'u'lláh, a verdade... Se é verdade, se você é verdadeira, você vai curar meu filho. Pai, depois 4 dias, foi para o mercado, comprou material junto ao pai. Esse assunto, depois, família mudou um pouco. Uhum. Entendeu, Mas Padinha? ele melhorou, né? Melhorou. Ele ficou bem, depois de 2, 3 dias, ele se recuperou, né? Depois, o pessoal aceitou, a família aceitou que Bahá'í existe verdadeira, não quer mudar a religião. Depois começar a família. Ficou mais suave, né? A oposição ficou menor. Exatamente. Esse sofrimento do pai muito grande, porque o único filho dentro do judeu, primeiro filho, mais importante, família. Uhum. Esse é muito importante. Pai começar normal, vida dele normal junto à família. Depois, pai receber mensagem Assembleia Nacional que a pessoa muda para Teherã. Pessoa que vai para Teherã abrir negócio dentro de Teherã. Tá? Pai largou tudo, foi para Teherã. Teherã mais ou menos tem 1,5 milhão. Maranhão tem 12 milhões. 12 mil. 12 mil, tá? Foi para Teherã, abrir negócio. Depois, muitos anos, a Assembleia falou que sul Irã precisa bastante pessoal que Assembleia completa. Pai fechou loja, foi para uma cidade pequena, nome dele Tusserkan. Na verdade, a Assembleia de Ramadã, conforme ele me contou anos atrás, a Assembleia de Ramadã é uma cidade perto de Malayer, que é maior, né?
eles disseram para ele, vai para Tucercan. Tucercan é uma cidade bem menor, aí eles foram com pioneiros, faltava 2 membros para formar a assembleia. Aí eles foram... depois chegamos, nós pequenos, não sabíamos que lugar que o pai saiu, nós saímos. Pai abriu uma loja lá, eletrônico. Tipo, pai começou muito bem dentro lá, depois dentro... Formou a assembleia. Exatamente. Ayatollah chegou, entrou dentro... sacerdote. Que não pode comprar mercadoria esse Bahá'í, você leva dentro de casa, oração você não serve. Entendeu? Sim. Não serve. Colocou uma pessoa, Ayatollah colocou uma pessoa esse lado loja, uma outra loja. Pessoa que quer entrar dentro da loja, falou que você comprar aqui vai sofrer dentro... e é sujo, que os Bahá'ís são sujos, essas coisas. Pai aguentou mais ou menos 7 anos, tá? Financeiro não saiu bem. Depois nós chegamos faixa 13 anos. Olha, dentro da escola lá, o pessoal... também era muito preconceito daquela. Chegar lá dentro aula, fala palavrão para Bahá'í. O professor deles. Exatamente. Eu, junto ao irmão, falamos que vai para a Terra. Aí eles, mais ou menos com 15 anos de idade, ele e o irmão dele foram para Teherã para poder fazer negócio, porque a situação financeira dos pais não estava bem. Então eles disseram, vamos sair. 7 anos bloqueado, muito... Aí, como ele já tem 13 anos, eu ainda tenho 5 anos, entendeu? 5 anos que a gente parei, não sei se tu quer que eu continue, ou ele termina. Pode continuar. Depois eu quero que vocês, no caminho de contar, que a história está muito interessante, mas quando vocês chegam numa idade já de jovens, quando é que começa a manifestar o desejo em vocês? Não, é que ainda eu tenho que contar que o meu pai, no caso, ele foi também um instrutor viajante, foi professor da minha mãe, né, na época, foi professor da minha mãe. Depois decidiram... tu sabe que sempre... Mas assim, quando Samantha estava falando, que eles voltaram, os dois, ele e o irmão, foram para Teherã. Eles foram para Teherã. Começamos com 13, 14 anos. Chegou televisão novo. Né? Televisão novo, chegou dentro de Teherã. Nós começamos noite, fabricamos antena. Trabalhamos junto a uma pessoa, depois começamos a abrir tem um garagem, começamos a fabricar antena lá, depois começou, nós abrimos uma fábrica televisão, rádio, mais que 600 funcionários. Nossa! Depois, tudo, quero falar para você, tudo que nós chegamos dentro do Teherã, caminho bom para nós. E tudo saiu certo para nós. Tá? Depois, mãe pegou problema garganta, eu não sei o que é. Médico falou que precisa mudar esse Tucercan muito alto. Aí eles tiveram que sair de lá. Saiu. Para ir para Teherã. Pai, depois de 12 anos, saiu para Teherã, que nós trabalhamos junto, tá? Depois que nós chegamos... saíram do pioneirismo, foram para o Teherã. Mãe doente, pai não sabe trabalhar, ele ajuda nós dentro, né? Depois nós chegamos a Teherã, começamos um pouquinho risco grande, que o pai sempre fala que completar família, casar, tudo isso, nós não queremos casar. Depois eu conheci Gilá, chegou a Teherã, só para visitar. Último dia, 9 dias, nós conhecemos Gilá, tá? 9 dias. Depois, dentro de 9 dias, eu com uma passagem para ele que
fica mais um pouco mais. Nós acertamos dentro de 9 dias, casamos. Nossa. Quer dizer, não é que casamos em 9 dias, a gente se conheceu, decidiu casar em 9 dias, é isso que ele está falando. Mas não casaram ainda nesse período. Então, família, amigo, minha família, se você é louco, nós conhecemos muitos anos, tem problema, essa mulher está fora outro país e deram 9 dias. Eu falei que sempre o risco, vida minha tem. Eu, graças a Deus, saiu muito bem. Tá? Depois chegamos, um problema Irã, nós, de lá, grávida, que vai para Estados Unidos. Porque lá não tem remédio, não tem nada, problema em 1979. Depois chegamos Estados Unidos, de lá não gostou, falei que vamos vai para o Brasil. Depois chegamos ao Brasil. Agora o Barman deu um pulo, hein, Gilá? Ô, Barman, se a Gilá tivesse contando esse pedaço, ia ser uma meia hora. Você contou em 3 minutos. Ele é prático, eu não. Mas Gilá, eu ainda nem sei. Não, mas, por favor, completa as lacunas que ele deixou aí. Porque ele contou que vocês se conheceram dentro de 9 dias, depois casaram, você já apareceu grávida e já está nos Estados Unidos, já está casada, né? Já estou casada. Ai, meu Deus do céu, nem sabe de onde, por que está, né, no Irã, como é que foi e tudo mais. Mas assim, Padinha, eu queria falar uma coisa que eu anotei, eu e ele fizemos umas colinhas aqui, né? Ótimo. Umas colinhas. E aí, assim, sabe que aconteceu que, na época, os sacerdotes, como ele fala, né, que não deixaram as pessoas, os barrais, tomarem banho. E meu avô e o avô dele pegaram e montaram banhos na casa deles para os barrais irem lá e tomar banho lá. Porque... são coisas absurdas que a gente não imagina, né? Não imagina. É um absurdo. Então, eles fizeram um tipo de... Eu chamo de spa, né? Fizeram para eles tomar banho, banhos públicos, sim, mas na casa deles, né? Sim. Então, aí os barrais iam lá e tomavam... Por um período isso aconteceu, não foi muito tempo. E aí, sim, realmente a perseguição nunca me esqueço, e também, assim, que está me afetando muito atualmente, essa situação triste, né, que se encontra no Irã, o desespero dos jovens, né? Principalmente as mulheres, né, não sei se tu tem acompanhado. Sim, claro, e agora no Iêmen também. Exatamente. E aí, tanto os barrais como não barrais, não importa, quanto preconceito religioso, quanta ignorância da parte do clero muçulmano. Você sabe uma coisa, uma experiência que nós passamos no final dos anos 70, começo dos anos 80, aqui no Brasil, eu morava no Amazonas, né? Quer dizer, de fato eu morava em Recife, e eu fui para o Amazonas para participar dessa conferência. Foi realizada uma conferência de ensino, uma conferência estadual, regional ali, promovida pelos conselheiros, e na época era o senhor Raul Pavon, que era o conselheiro que dava assistência naquela área. Uhum. Então, nós pegamos o mapa do Amazonas, ele com a Assembleia Local, e entre Tabatinga, que é a fronteira com a Colômbia, do Brasil e Colômbia, e Manaus, uma cidade no meio, geograficamente falando, chamava Fonte Boa. Era uma cidade para o interior do Amazonas, uma das maiores. Mas quando fala cidade maior, para nós aqui na região sudeste, são verdadeiras vilas grandes. Sim. Fonte Boa devia ter mais ou menos umas 15 ruas. Então, imagina, era uma cidade grande, tinha 15 ruas, né? Então, lá foi feita uma conferência de ensino. E, na época, o Amazonas tinha aquela família Peimani, que tinha um barco, Sim. Cruz Verde,
e eles faziam ensino e tudo mais. Então, ali eles E tinha a Charla, né? Charla também, Ah, a Charla, a esposa dele. isso, Charla. Ela e o marido, né? E tinha Carlos, que hoje é membro da Assembleia Nacional, seu Razi, Dona Tuba, vários barrais participaram dessa conferência. E depois dessa conferência iam ficar 3 pessoas. Uma moça baiana que também participou, que é Lia, que hoje voltou a morar na Bahia, ela foi pioneira na Guiana Francesa, e seu Salomão, seu Salomão Zaguri, um barrai da fronteira com a Colômbia, lá em Tabatinga, e eu que estava vindo de Recife para completar essa trinca, né? Então, bom, a história é muito longa, eu já até tive a oportunidade de contar aqui, mas o fato interessante é que nesse período da conferência, que durou mais ou menos umas 2 semanas, houve mais de 200 declarações. E aí, o que aconteceu? O padre da Igreja Católica, um pastor, o prefeito e o delegado de polícia se reuniram para ver o que iam fazer com esses barrais. Ah, Porque eles estavam nossa, tirando todo mundo das suas religiões. não sabia. Aqueles que não tinham se tornavam barrais, e aqueles que eram católicos ou evangélicos se tornaram barrais também. E a população era bem maior do que 200 pessoas, mas 200 pessoas era muita gente. E eles não reuniram para ver o que vão fazer com a gente. Só que a gente não tinha feito nada que pudesse ser contra a lei, nada que tivesse prejudicando ninguém, muito pelo contrário, o pessoal estava gostando muito. Aí o que eles decidiram? Nós alugamos uma casinha, depois todos foram embora, o seu Razi, Charla e o marido, todos foram embora, ficou Lia, seu Salomão e eu. Então nós 3 tínhamos a incumbência de ficar lá 3 meses para fazer Instituto Ruri. Estava começando, Instituto Ruri era em papel jornal, né? E a gente ia fazer consolidação. Então, o que eles decidiram? Não vender comida para nós. Nenhum comerciante vendia comida, porque se a gente não tivesse o que comer, a gente ia embora. Quer dizer, foi a forma que eles imaginaram que podia nos expulsar da cidade. Isso que você falou. E as famílias começaram a falar que não são barrais, porque senão ia também ser prejudicada. Mas uma família, com umas 7 pessoas na família, Dona Leonor, o nome da senhora, continuaram firmes. E falou, não, nós vamos continuar sendo barrais. Esse pessoal não vai nos impedir e tal. E aí deu uma dica para nós, que tinha pescadores que desciam o rio, passavam por Fonte Boa, 4h30 da manhã, com o barco carregado de peixe. Então, eles falaram, se vocês acordar cedinho e ir para a beira do rio, o barco para abastecer. E aí eles não sabem da história aqui, eles provavelmente vendem peixe para vocês. Peixe e farinha. Então, nós passamos 2 meses praticamente comendo só peixe e farinha. E o pessoal não entendia como é que a gente não morria de fome, porque ninguém vendia nada para nós e a gente continuava lá. Então, essa questão de perseguição, a gente teve um gostinho. Gostinho. Mas é um absurdo, né? É um absurdo. Porque... Eu sofri bastante, eu pequena, então, até inclusive a gente fazia piquenique com os pais, porque no Irã é muito... todo mundo faz piquenique. Leva comida, leva panela de comida, vai nos parques, na frente de um riacho. E aí, nós estávamos, eu e a Ginus, sentados brincando, a Ginus tinha... Nós éramos pequenos, né? Ginus, para quem não sabe, é sua irmã. Ah, minha irmã. Então, aí nós estávamos brincando, lavando louça, brincando, né? Bem pequenos. E, de repente, apareceram vários meninos e começaram a tirar pedra na gente e diziam Bad Bobi. Bad Bobi quer dizer ruim babis. Porque lá eles conheciam mais a gente como Babi, não como Bahá'í.
Aham. É engraçado, né? Não sei, É. nunca me perguntei também para a mãe, por quê, mas foi isso. E aí, nessa, que assim, que estavam atirando pedra, uma das pedras atingiu aqui a minha sobrancelha, né? Bem aqui na testa. E saiu um monte de sangue, sabe como é? Criança chorou e tudo mais. E eu vou te dizer uma coisa, Padinha, não tenho lembrança que meus pais fizessem ou falassem algo, ou agissem de uma maneira que a gente guardássemos ódio nos corações. Acho que a gente nem entendia nada, por que estavam fazendo, porque meninos estão brincando, bateram, sei lá, é isso que a gente entende. Então, assim, realmente o pai e a mãe foram um exemplo para a nossa família e para nós filhos, pela dedicação, pela simplicidade. Tu conheceu eles, né? Eram Sim. pessoas muito puras, sabe? Nunca vi, eu acho que a Ginus pode, e Sorrel pode dizer, uma mentira, uma fofoca da parte de Sorrel e meu irmão, Sim. da parte deles, apesar de todas as dificuldades, A eles gente sempre... via como eram seus pais, como eram pessoas realmente tão queridas. E seu pai tinha um nome muito fácil para os brasileiros, né? Como é que era o Eu nome não do seu pai? gostava. Afonso. Não, o nome dele mesmo. O nome dele mesmo era Nostratolá. Pronto, aí para nós brasileiros era uma confusão. Aí o que ele É, fez? Ele falou, como é o nome do senhor? Ele falou, meu nome é Afonso. Pronto, ficou seu Afonso. Afonso. Aí ele aí um japonês chinês botou o nome dele de Afonso, mas eu não gostava, eu acho que tinha que. Facilitava, Nostrat, pronto, Sim, Nostrat. claro. Do meu tio é Enayatollah. Aí Pois botava é. Enayat, pronto, terminou. Mas assim, olha, enfim, é muito Sim. preconceito, e a gente vê nas escrituras que se a religião e a fé são causas de inimizade, então para que a gente tem religião? Para que ter religião? Né? Se a religião realmente é Sim, uma causa. É muito melhor não ter, sim. e que a gente tem que promover a paz, união, inclusive a família, né? Mas, enfim, tudo isso são provações que são mandadas por Deus e que diz que são bálsamos, né, Sim. para Agora, as feridas. vamos pegar o fio da meada lá no Barman, que vocês já estão nos Estados Unidos. Não estamos? Não? É agora que, em 1962, nós vamos vir para o Brasil pioneirismo. Não, pois é, mas ele falou assim, aí você ficou grávida, foram para os Estados Unidos, você não gostou dos Estados Unidos, falou, vamos para o Brasil. Desse ponto em diante, quando o Barman parou... Ah, tá. Quer que eu conte essa parte aqui Aí agora? como é que foi? Porque nessa hora, eu fico imaginando aqueles que estão nos vendo, né? E falando, nossa senhora, que aventura desses dois, hein? Saíram do Irã e foram para os Estados Unidos. Estados Unidos! E não quiseram ficar nos Estados Unidos, quiseram ir no meio do mato. É que Então, assim, ó, o que motivou vocês? eu estava no Brasil, porque antes tem a história que eu estava no Brasil, aí eu peguei o visto de estudante para ir morar nos Estados Unidos, e aí eu estudei lá por 1 ano e pouco, Não, né? agora eu que não estou entendendo. Vocês saíram do Irã e vieram para o Brasil? Não, foi para os Estados Unidos. É que assim, ó, é que eu estou contando cronologicamente para você como é que foi para poder entender. E aí, quer dizer, em 1962, a família nossa, Ginu, Sorrel, meus pais e minha avó, fomos do Irã, pequenos, fomos para o Brasil, viemos para o Brasil pioneiros, 1962. Ficamos aqui, servimos aqui, íamos também nas conferências, nas reuniões, eu com a minha irmã Ginus, com a Minu, minha prima, e a Vidar, a outra prima, a gente sempre estava junto, ia para as escolas em São Paulo. Padinha, não sei se você participou de umas escolas que eram um acampamento, acampamento Willing, você participou alguma vez? Acampamento o quê?
Milling, uma coisa assim, não lembro. Bahia. Não, em São Paulo mesmo. Era um acampamento que ia muita gente, e os Irade, quando era pequeno, e muita gente. Eu não lembro do acampamento. Olha, Era eu muito... me tornei Bahá'í, eu conheci a fé Bahá'í em 71. Eu me tornei Bahá'í em 73. A primeira escola de verão que eu participei foi em 74, em São Paulo, mas em Jandira, numa cidade não, então chamada não. Jandira. Então você não pegou essa parte aí, Não. nossa. Não. Não pegou. Então a gente participava, era maravilhoso esse acampamento, foi 2 anos ou 3 anos. Isso Então, foi assim, a enfim, década de 60, né, Gilá? Não, na época de 60 nós tínhamos o quê? 12, 13, 11 anos. Não, foi 70, no período de 69, 70, uma coisa assim, eu também agora não me perdi, mas assim, foi nesse período. Aí, né? nesse período é que você vai para os Estados Unidos? Aí, nesse período que, sim, eu pego o visto dos Estados Unidos, fiquei um mês... Zaman está na Pérsia, né? Está no Irã, né? Está no Irã. Barman está no Irã, nem conheço o Barman. Eu estava imaginando bem. Aí eu estava me esperando. Bom, aí eu fui para os Estados Unidos, 3 famílias que me ajudaram muito em São Paulo foram a família Evasian, eu não quero esquecer de isso, a família Evasian, família Shekhzadeh e família Bartardashideh. Maravilhosos, me ajudaram esse 1 ano lá para eu conseguir o visto, né? Aí eu consegui o visto, e antes de eu ir para os Estados Unidos, em São Paulo mesmo, nesse período de pegar visto, fui para o sítio do senhor Evasian. E quem encontro lá, senhor Face, mão da causa de Deus, né? E a dona Leonora Armstrong, que eu não conhecia. Conheci ela, fiquei muito contente, mas eu nem cheguei perto conversar, só de longe eu ficava olhando para ela, né? Não conversei com ela. Bem, enfim, aí eu peguei o visto e em 1974 fui para os Estados Unidos. Fiquei lá por 1 ano e pouco e fiz um curso lá na escola mesmo, trabalhei na biblioteca de lá, e depois veio uma notícia que tem para os jovens, não jovens, para os estudantes um visto, como é que é? Companhia de avião, para ir para 70% de desconto. Aí eu peguei esse visto e, ai meu Deus, essa passagem, e fui para o Irã para conhecer a família, certo? Então, foi assim que a gente... nessa viagem que você conheceu o Barman. Eu fui como é que eu vou dizer, férias, né? Férias nos Estados Unidos. Eu estou doido para chegar essa hora do casamento, porque depois vocês estão casados, aí começa a constituir família, aí começa a fazer ensino. Então, é isso que eu quero falar, exatamente. Então, aí, o que a gente fez? Lá, quando eu estava com 2 meses, eu fiquei no Irã, eu não conhecia ainda o Barman. Conheci logo no final, onde eu ia voltar para os Estados Unidos. Conheci ele e a gente saiu, passeou bastante, ficamos muito amigos, e aí ele gostou de mim mais do que eu, e ele disse assim, quem sabe a gente... né, Barman? Tá muito mentida, né, Barman? Aí eu disse assim, então vamos nos conhecer melhor. Ele disse assim, vou trocar a tua passagem, tu fica mais um pouco. Eu disse, tá bom, então vou ficar para nos conhecer. Mas eu não quero casar agora, vamos esperar. Eu vou para os Estados Unidos, faço mais algumas coisas e volto. Ele disse, faz o que tu quiser, seja livre e tudo mais. Aí nós nos conhecemos mais, eu gostei dele, eu disse, não, mas eu não vou voltar cedo. Aí o que aconteceu? Eu estava no avião indo na Alemanha,
eu estava na Alemanha quando eu vi Scala na Alemanha, disse, não, mas eu gosto muito dele, eu acho que eu vou voltar. Não demorou, um mês voltei. Confessou, né, Barman? Agora ela confessou, Barman. Agora, voltei. Eu estava em Los Angeles, né? Aí voltei, né? E casamos. Logo em seguida, até eu comprei vestido de noiva dos Estados Unidos, comprei vestido para minha mãe, porque só a minha mãe foi assistir o casamento, né? Casou no Irã? Como é que é? Casou Desculpe. No Irã? Casei no Irã. Casamos no Irã, e só a mãe foi para o Irã, não, os outros não deram, porque na época estava difícil, né? Porque meu pai e minha mãe, não sabendo língua, tudo mais, aqui eles tiveram problemas também que nem todos os pioneiros tiveram, né? Inclusive, na nossa casa, ficamos, quando a gente logo veio, ficamos 9 meses sem luz. Não sei se a Ginus contou isso aí, não lembro, eu ouvi. Ficamos 9 meses sem luz, e a mãe, coitada, descendo, subindo. Foi bem difícil, mas todo mundo teve, eu acho que tem que ter esses períodos de dificuldade dela. E aí, mas nesse período no Irã, antes de eu casar, viajamos com meus tios, que são os pais do Keivan Saberin, conhece Keivan Saberin? Claro. Então, meu primo, a gente foi com eles para Isfahan, Shiraz, conhecemos a casa do Bab, né? Obviamente, é um privilégio muito grande, adoramos, né? Maravilhoso, vamos bastante em vários lugares, e agora a vida de casada, né? Voltei, isso agora é dezembro de 1975, e a gente casou em dezembro de 1975. Olha, o risco que pegou. O risco, né? É porque eu já me considerava muito brasileira, e ele, Irã, muito fechado, não sei o quê, mas não é bem assim, né? Bom, fiquei 4 anos no Irã, engravidei do Pedrão, né? E depois aconteceu a Revolução, muita queimação na rua, em 79, eu estava grávida da Melissa, a gente tinha pensamento de sair do Irã, só que eu tinha falado para ele antes de casar, que eu não quero ficar no Irã, não é pioneirismo, a gente não consegue fazer nada, então não quero ir embora. Ele disse, tu vem, depois a gente vê, né? Bom, fiquei 4 anos. Aí o meu médico disse que, olha, melhor ir embora daqui mesmo, porque não tem como ficar, tu é cesárea, vai. Aí em uma semana juntei minhas coisas de 4 anos e fui para Los Angeles de novo. O Barman ficou no Irã. Deixou tudo abacaxi para mim. Deixei abacaxi para ele. Ele ficou no Irã, eu grávida da Melissa, com o Pedrão ainda não tinha, ele tinha quase 2 anos, né? E com o Keivan e os pais dele, a gente foi para os Estados Unidos fugindo, né? E o Barman, depois de 2 meses, ele também foi a última pessoa que apareceu lá, e foi bem no dia que ele veio, eu ganhei a Melissa. Então, logo à noite. O último voo que saiu do Irã, eu chegou a Los Angeles, noite, Melissa nasceu. Que coisa, né? Foi muito difícil, esse período para nós também foi bem difícil. Aí eu disse assim, quando o Barman veio, a Melissa nasceu, tudo bem, eu disse, Barman, aqui é muita gente, muito iraniano, para a gente poder fazer ensino, ou sair, fazer alguma coisa, quem sabe, eu sei que teus irmãos estão aqui, mas vamos para o Brasil tem mais oportunidades, né? Vamos lá. Aí ele concordou, coitadinho, apesar de muita estavam os irmãos dele. Com a família, né? Pois isso mostra como é difícil. Tudo família minha está em Los Angeles. Aí a gente veio Desculpa, já. Isso é interessante. Pode falar, claro. Interessante vocês abordarem,
porque mostra que sempre tudo tem um preço, né? A dificuldade, imagina, quer dizer, o aperto que já passaram no Irã, a dificuldade toda, depois muda para um país que tem liberdade, que possa, e a família está junto, depois ainda vai querer ir por meio do mato, porque a ideia é essa, né? Quer dizer, sair dos Estados Unidos para ir para o Brasil é como se fosse um país bem chulezinho de terceiro mundo, e junto com a família, com os entes queridos. Então, realmente, o grau de desprendimento nesse momento realmente tem que ser muito grande, né? E paga um preço É, por isso, né? foi realmente, foi bem difícil. E quando ele veio para cá, quando nós viemos para cá, né, para o Brasil, ah, aqui em 1989 fiquei grávida de novo. Aqui eu tenho um no Irã, um nos Estados Unidos e a Érica aqui no Brasil, né? Só falta a África. E realmente eu já velha, mas é que assim, cada filho a gente aprende mais, adquire mais experiência, entende melhor e tudo mais. A gente passamos dificuldades, não muita, mas difícil em relação à língua. Eu tive que traduzir todo o tempo, por isso que ele não aprendeu bem o persa, porque o português, porque eu estava sempre junto com ele. Aqui, a gente, assim, oportunidade de ensino, uma vez a Assembleia nos mandou, a Assembleia daqui de Porto Alegre, mandou eu e o Barman visitarmos todos os barrais, que pelo menos tivesse um barrai em todo o sul do Rio Grande do Sul, né? Aí a gente foi de carro, eu, ele e os dois meninos, Melissa e Érica, Melissa e Pedrão, fomos até todos esses lugares, visitamos pelo menos um lugar, conversamos, ficamos uma noite e voltamos. E foi assim, eu acho que, não sei, uma semana, não sei o mais. Até Livramento. Fomos até Livramento, foi muito bom. Bom, olha, sobre o Instituto Ruy que você falou, realmente o Instituto Ruy é maravilhoso. Fiz a sequência dos livros, né? Quando chegou o livro 3 para as crianças, apesar que eu já tinha dado aula para o Pedrão, para o Richard, para o Eric, filho da Yara. Richard é o filho do meu tio, né? O Vardar. Jale. Jale. Falei para o Keivan era o nosso tutor na época. Keivan, eu acho que eu não tenho coragem de dar aula de novo, não sei. Padinha, impressionante. Eu adoro falar Padinha, né? Eu já falei para ti, porque impressionante como nós, barrais, nos metemos em qualquer coisa quando o barral lá nos chama. E, olha, realmente, assim, impressionante. Aí, por exemplo, a gente vira professor, que não é, a gente vira cantor. Eu tentei, mas não deu certo. Fiz teatro, fizemos teatro, a nossa turma fez teatro. Aprendemos tudo na marra, não é? Não é assim que a gente aprende. Quem sabe as coisas aprende. E aí, o que aconteceu? Acabei indo numa escola, né? Uma escola pública muito boa. Por 4 anos, apliquei um material maravilhoso, não sei se você chegou a conhecer, da Adriana Nasrabadi, Sou Criança, Sou Feliz. Sim. Olha, Padinha, quem não conhece esse material, estou fazendo propaganda porque é maravilhoso. Eu dei por 4 anos, sendo na aula mesmo, não foi assim a parte da aula que o professor ficava também na aula, né? E as crianças adoravam. E outra, quando tinha... Qual era a faixa etária, Gela? Qual é a era faixa etária? 2ª, 3ª, 4ª série, né? E dei história das religiões da mesmas turmas, dei história das religiões, porque achei oportuno, né? Sim. Dei história, claro que cada um para o seu nível, né? Da escolaridade deles lá. E aí, quando tinha eventos como o Dia do Professor, Dia da Criança,
eu treinava eles, eles faziam teatro para toda a escola eles faziam teatro, adoravam, faziam orações para toda a escola, né, era maravilhoso, e a Mary Sefidvaj, agora Mary, né, eu pedi para me ajudar quando tinha esses eventos, que era muita gente, e ela me ajudava. E outra coisa também que levei nessa escola foi o workshop. Não sei se tu chegou a conhecer o workshop aqui sobre preconceito que tinha, sobre outros que era com dança. Não, até se apresentaram em Soltanier uma vez, lindo, maravilhoso. Os jovens daqui do Rio Grande do Sul se apresentaram no Soltanier. Foi, assim, coisa mais linda.